O moinho de fubá que já funciona há 70 anos. Ele faz parte da história do município de Aurora e do seu Zezefredo, filho de imigrante alemão. Olhem só esse diário, escrito em alemão pelo seu Hellmann, contando toda a sua vida. Tem história desde a época da Alemanha até os últimos dias de vida aqui no Brasil. Tanto veio da Alemanha que ele trouxe. Mesmo quase um nonagenário, o agricultor ainda comanda a propriedade rural, que produz ainda os derivados da cana-de-açúcar, vinho e cerveja. Olá, é com este exemplo de disposição que a gente começa mais um Vale Agrícola, um programa de agricultor para agricultor, e nesta edição também é destaque. Colheita do arroz. Santa Catarina espera colher nesta safra 5% a mais do grão. A safra está indo bem assim, está rendendo, está bonito o arroz. Eucalipto na agrofloresta, pode ou não pode? O eucalipto ele vai servir como uma espécie pioneira, ele vai dar o primeiro arranque na nossa produção. Você vai conhecer mais sobre as punks, plantas alimentícias não convencionais, mas que estão ganhando bastante espaço na mesa dos brasileiros. Com nutrientes, com compostos bioativos, com fitoquímicos que na diversidade da alimentação promove muita saúde. Fertirrigação se torna aliada dos produtores gaúchos para evitar prejuízos. O estado passa por uma das piores estiagens dos últimos anos. E nós até, dá para se dizer que usamos praticamente zero de adubação química. E tem bolo de fubá quentinho saindo do forno. Quer saber como preparar? Então pegue sua cuia e fique com a gente. O Vale Agrícola inédito e cheio de informação para você está só começando. A colheita do arroz em Santa Catarina está a todo vapor. Nesta safra é esperado um incremento de 5% na produção. Nesta safra, a família Buzzi, que mora no município de Doutor Pedrinho, no Vale do Itajaí, tem plantado 70 hectares de arroz. O clima colaborou. O agricultor espera uma excelente colheita. A safra está indo bem assim, está rendendo, está bonito o arroz. Eu acho que vou bater os recordes do meu arroz esse ano. Uns 180 por hectare. Nesta safra, o preço da saca começou em média por R$ 46,00, o que anima os risicultores. Santa Catarina é o segundo maior produtor do grão no país, atrás apenas do Rio Grande do Sul. Nesta safra, segundo dados da Epagre, devem ser colhidas mais de 1.100.000 toneladas do grão, 5% a mais do que no ano passado. E o clima também aqui nessa região ajudou muito, né? Não pegou frio na fase de emborrachamento, que é uma fase bem crítica aqui nessa fase da percas. A fase de floração também deu bastante sol. Pouco de capricho junto. Eucalipto, uma árvore exótica na agrofloresta. Pode ou não pode? Confira na dica Vale Agrícola. Olá, meu nome é João, eu sou permacultor e agricultor aqui em Ibirama, Santa Catarina. Depois da nossa reportagem sobre permacultura e agrofloresta, houve algumas polêmicas, algumas dúvidas sobre o uso do eucalipto consorciado no meio de outras culturas, né? Então vou tentar trazer a minha opinião sobre o uso dessa espécie nos cultivos. Então uma delas, e uma das principais dela, é que quando a gente entra num sistema mais degradado ou num sistema inicial, o eucalipto ele vai servir como uma espécie pioneira, ele vai dar o primeiro arranque na nossa produção. Principalmente se a gente não quiser trazer muito adubação, muito insumo de fora, né? Então, essa é uma das funções. Na sucessão natural das coisas, ele vai servir como uma espécie de um berçário para outras espécies de interesse comercial ou alimentares, né? Eu vou dar um exemplo aqui na prática. Então aqui a gente tem um pequeno canteiro, onde um eucalipto aqui já tem o seu ano e meio, 2 anos,
E várias outras espécies foram plantadas de semente nos pés dele, no momento que foi implantado esse canteiro. Então, espécies que não, de forma alguma, iriam se desenvolver sem ter esse apoio do eucalipto. Por exemplo, o jussara, o palmito jussara, né, que na floresta, no ambiente natural dele, ele sempre vem, ele é uma espécie mais do subbosque, né? Então, o eucalipto vai fazer essa função de um berçário, de uma proteção. Juntamente com isso, o eucalipto também, num estágio um pouco mais avançado, ele vai servir também de material orgânico para eu depositar nos meus canteiros. Eu vou podar ele para a entrada de luz, né? Então essa sucessão dessas espécies que estão vindo nos pés do eucalipto, elas vão chegar um momento que elas precisam de luz. Então nesse momento a gente tem que intervir com a motosserra, com o facão, cortar esse eucalipto, podar ele ou derrubar ele de vez. A gente pode usar como lenha, como palanque, material mais fino, mais verde, a gente vai usar como cobertura de solo e vai, consequentemente, se tornar adubo para a nossa cultura, né? Uma polêmica bem grande é que o eucalipto ele é culpado no nosso sistema tradicional de plantio. Uma das falas mais frequentes e dúvidas que chegam para a gente é: o eucalipto vai secar a terra? Ele vai deixar a terra seca, vai sumir com a água? E, na verdade, no sistema de plantio consorciado, ele vai fazer o contrário. Ele vai manter a umidade do solo, né? A cobertura dele vai proporcionar essa manutenção da umidade, vai ciclar nutrientes, então umidade, adubação, proteção, só vantagens. Outra coisa, tem que ser o eucalipto para essa função? Não. Como ele é uma espécie que a gente consegue mudas com baixo custo, e ele é uma espécie, de certa forma, bem rústica, ele vem com uma terra mais compactada, mais degradada, então ele é bastante utilizado, mas ele pode ser substituído por uma outra espécie com a mesma função, né? Então, resumindo, o eucalipto ele não é vilão, ele é um baita de um aliado aqui no nosso sistema. No próximo bloco, nós vamos falar sobre as punks, as plantas alimentícias não convencionais. E tem a fertirrigação, que está salvando as pastagens de uma das piores estiagens dos últimos anos no Rio Grande do Sul. Sistema utiliza dejetos animais na irrigação e adubação dos piquetes. A vida no campo não é como a vida na cidade. O barulho do despertador é diferente, o cheiro do café, a música. A gente gosta de fazer as coisas de outro jeito, do nosso jeito. Quando precisamos de algo, basta procurar os amigos do Sicoob, que sempre nos deram todo o apoio. Sicoob, o parceiro do produtor rural catarinense. Muito antes do agronegócio ter esse nome bonito. Em 1984, surgiu uma empresa preocupada em fornecer aos agricultores sementes de cebola de qualidade. Há 4 décadas, a Lotário vem investindo em tecnologia que traz mais sanidade e desenvolvimento para quem sabe que qualidade é fundamental. Sementes Lotário, o nome de força em sementes de cebola. Você já ouviu falar das punks? As plantas alimentícias não convencionais não fazem parte naturalmente do nosso cardápio, mas são uma excelente fonte de nutrientes. Diversificar o consumo de plantas, proporcionando uma alimentação variada e que forneça todos os nutrientes que nosso organismo precisa. Foi com essa ideia que nasceu o trabalho da EPAGRE com as chamadas punks, plantas alimentícias não convencionais. São espécies que poderíamos consumir altamente saudáveis, mas que não fazem parte do nosso cotidiano. A gente está trabalhando desde 2016 aqui com as punks, trabalhando principalmente com o cultivo e com o consumo.
porque são plantas que a gente pode também chamar de plantas tradicionais. Elas já existiam na nossa alimentação. Se a gente pega livros de receitas mais antigos, como aquele da Dona Benta, que é um clássico, a gente vê receitas ali com caruru, com beldroega, o que indica que isso já existia, esse consumo, e isso foi se perdendo ao longo dos anos. Então a gente está resgatando esse uso. É interessante porque tem plantas aqui de Florianópolis, como a taioba, que foi perdendo o uso e agora está voltando para o uso também. E todas elas têm um potencial nutricional assim muito legal, sabe? Com nutrientes, com compostos bioativos, com fitoquímicos que na diversidade da alimentação promove muita saúde. Em Florianópolis, uma unidade de referência técnica para o cultivo de punks foi implantada em 2016 numa área de 3.000 metros quadrados. Fica no centro de treinamento da EPAGRE e atualmente conta com mais de 50 espécies. Então aqui nós temos uma coleção de plantas punks. Essas punks foram coletadas em diversos locais e aqui a gente estuda o comportamento delas. Então, antes de a gente difundir, a gente testa e observa com mais intimidade o que acontece ao longo do tempo de vida dessa planta. Citaria como importantes aqui o almeirão roxo, a beldroega, a aroeira, a erva baleeira, vários tipos de raízes, como a taioba, caradoar, que são outro tipo de estrutura que pode ser plantada em cercas, em caramanchões e aproveitar espaços aéreos. Então a gente procura ter diversos estratos de exploração. Muitas vezes as punks são confundidas com ervas daninhas ou até mesmo com aquele mato que cresce espontaneamente nos quintais. Por isso a importância de saber como reconhecer essas plantas não convencionais, como cultivá-las e de que forma consumir com total segurança. A ideia principal é diversificar tanto a produção quanto o consumo de alimentos, né? Nossa produção ela não é tão diversa e nem o consumo de alimentos o brasileiro costuma comer cerca de 20 alimentos diferentes e a gente tem milhares de alimentos, então o foco é esse. E aí, para isso, a gente realiza várias atividades nas comunidades e dessas atividades surgiu a cartilha, né, o boletim didático sobre plantas alimentícias não convencionais, que foi publicado em 2017, com dicas de o que são, para que serve, como identificar, como consumir. Né? A ideia é essa, trabalhar a identificação, cultivo e o uso das plantas alimentícias não convencionais. E aí aqui no Centro de Treinamento da EPAGRE a gente também realiza oficinas abertas ao público, que acontecem todos os meses, para trocas de informações, para pessoas que vêm aqui aprender um pouco mais ou trocar conhecimento com a gente. Em alguns casos, essas espécies são tão ou mais nutritivas que plantas convencionais, inclusive com algumas vantagens no cultivo, como melhor adaptação climática, resistência a pragas e doenças, baixa necessidade hídrica e baixa exigência de solo. Pensando em produção comercial, tudo isso significa menos custo. Por isso a EPAGRE aposta nas punks também como alternativa de renda aos agricultores. O objetivo é que boa parte dessas plantas possam ser produzidas por agricultores profissionais. Elas não só são para o consumo doméstico, mas podem entrar num circuito comercial. Elas estão muitas vezes já nas lavouras dos produtores. Basta que se saiba que elas são úteis e possam ser aproveitadas de uma maneira que chegue à mesa de quem precisa consumir e não tem terra para produzir. O Rio Grande do Sul enfrenta uma das piores estiagens dos últimos anos e uma das únicas formas de evitar o prejuízo é o uso de irrigação. Para driblar até mesmo a falta de água, a Fertirrigação tem sido uma aliada. Para falar mais sobre este assunto, nós fomos até o município de 15 de Novembro, que fica a 100 quilômetros de Passo Fundo.
A pastagem verde com alimentação abundante para o gado de leite só tem um motivo: fertirrigação. O Leonir, morador da Linha Nova no município de 15 de Novembro, noroeste do Rio Grande do Sul, liga o carretel pelo menos 3 vezes na semana. Isso até o pessoal da granja que ofereceu para nós isso aí. E fazer essa fertirrigação. Vocês têm a grama, o cara falou e tal, né? Daí nós optamos por isso. E nós até, dá para se dizer que usamos praticamente zero de adubação química aí. A granja de suínos de uma cooperativa fica a menos de 500 metros de distância. Na parceria sem custos pelos dejetos, o Leonir precisou apenas esticar os canos e o material vem impulsionado por uma bomba até os piquetes. É 80% esterco suíno, 20% água, uma dissolução que já acontece naturalmente no tanque, por causa da etapa de limpeza das granjas. Na propriedade, o pecuarista abre o registro, liga este motor e o carretel de fertirrigação começa a funcionar. Eu uso ele bem menos dias, porque eu posso usar conforme precisa ser, né? O dia que está liberado o piquete. E não precisa mais estar ali em cima, né? A parceria com a granja já existe há anos, mas a praticidade é recente. Até pouco tempo, o agricultor precisava espalhar os dejetos com uma irrigação normal de canos. Um sistema mais simples, e eu sofria muito, era muito desgaste, muito trabalho. Eu tinha que puxar aquelas tubulações em cada ponto, né? E aí era muito trabalhoso e cansativo. Orientado pelos filhos, o agricultor foi para a internet e encontrou este sistema, que está ganhando espaço nas pequenas propriedades rurais. A solução que os produtores utilizam hoje é um caminhão, um distribuidor de esterco. Então o produtor tem que passar o dia inteiro com um distribuidor de 5, 6 mil litros, fazendo a viagem com o trator, entrando na área, sendo que o carretel em 1 hora ele faz 18 mil litros por hora. E você pode deixar ele trabalhando sozinho e fazer outras coisas, né? Este tamanho de carretel aqui é indicado para áreas de até 12 hectares. O investimento é de cerca de R$29 mil, com o benefício de se enquadrar na linha do Mais Alimentos. São 120 metros de mangueira. O agricultor estica com a ajuda de um trator ou até mesmo manualmente. Este motor de 3.5 CV, tocado a gasolina, ajuda no recolhimento de volta ao carretel. Se eu trabalhar todos os dias da semana, gasta em torno de 20 litros. Então, mesmo assim, esse motor que tem no carretel é só para fazer o recolhimento automático da mangueira. O produtor ele precisa, né, ter mesmo assim um motor na esterqueira, no seu reservatório, para mandar esse dejeto pro carretel. Esse dejeto ele é mandado por uma linha de tubos, né, de PVC, uma linha adutora, e ali você vai conectar o carretel e vai fazer a fertirrigação. O carretel pode ser usado para fertirrigação de esterco suíno ou bovino e também para irrigação normal com apenas água. O carro aspersor joga o material a uma distância de 25 a 26 metros para cada lado. A irrigação vai ser mais uniforme, né, porque tu consegue controlar o grau que ele vai jogar o aspersor na ponta, né? Então a gente sempre deixa ele 180 graus e como ele vai vir para trás, tu consegue uma irrigação mais uniforme, né? Então os aspersores em círculos, acaba que cada círculo sempre vai ficar um espaçamento no meio, tu não vai ter essa eficiência e ali o pasto não vai receber o nutriente, né? O sistema também tem o benefício de não compactar o solo, já que é leve e pode ser usado nas mais diferentes culturas. No inverno nós fertirrigamos 12 hectares de azevém, que é logo ali onde tem a soja. Ali vai esses azevens melhorados, aí a gente produz muita pastagem. Seu Leonir trabalha aqui com a esposa, 2 filhos e 2 noras na produção de leite. São 44 vacas em lactação, tem ainda as gestantes, as secas e as novilhas. No desafio da sucessão familiar, a tecnologia entra como uma aliada. Com certeza, ficou bem mais fácil. A gente sempre tem que ver o bem-estar, né? O
Fala Agrícola vai agora para um rápido intervalo e na volta tem uma história que você com certeza vai amar. O pai do seu Zezefredo veio da Alemanha para o Brasil a turismo, bem quando estourou a Primeira Guerra Mundial. Na prateleira da casa do filho ainda estão as memórias escritas em um diário. Na propriedade tem ainda um moinho que já funciona há 70 anos. E na receita da semana tem bolo de fubá quentinho saindo do forno. Desde muito cedo, diariamente, a fartura que chega à nossa mesa é o resultado de uma perfeita combinação. O trabalho do homem do campo e a excelência em nutrição animal das rações Cravil. Produtos desenvolvidos com ingredientes selecionados do campo, alta tecnologia e experiência de mais de 40 anos de quem se preocupa com o resultado final. Um plantel produtivo e saudável. Rações Cravil. Tecnologia conquistando resultados. A Eco7 é a única do segmento certificada pela Sociedade Brasileira de Reabilitação Traumatológica e Ortopédica. O processo de fabricação dos colchões Eco e acessórios do sono da Eco7 é certificado pelo ISO 9001. Produzimos alta tecnologia para preservar seu maior patrimônio, sua saúde. Diga sim à vida, conforto e cuidados com sua saúde e bem-estar. Colchões Eco7, sinônimo de longevidade. Um moinho que já funciona há 70 anos. O dono é filho de um alemão que veio para o Brasil durante a Primeira Guerra Mundial. Esta história reúne ainda fragmentos do início da colonização do município de Aurora e situações curiosas, como a primeira vez em que se viu uma Copa do Mundo pela TV. Um lugar onde a paz e o aconchego tomam conta. O verde das árvores contrasta com a delicada lagoa em meio à propriedade que recebe tantos visitantes. Todos em busca das inúmeras histórias contadas pelo seu Zezefredo, este senhor simpático, que está prestes a completar 89 anos. É ele o proprietário do moinho Sandbach, na localidade de Ribeirão Areia, no interior de Aurora. E por aqui ainda é comum ouvir o alemão, que vem como um lamento pela forma como as coisas vêm mudando. Heute ist es ganz anders wie in diese vergangene Zeit. In die Zeit war alles anders und die Leute haben sich mehr besucht, einen anderen, aber heute ist jeder vor sich mehr. O pai dele, seu Hermann Laue, foi quem comprou o sítio. Veio da Alemanha e ajudou a contar a história da cidadezinha com pouco mais de 5.000 habitantes. Na Alemanha ele trabalhava, ele aprontava os artistas no teatro e fazia as perucas. E aqui no Brasil, então, quando veio para cá, daí deu a Primeira Guerra Mundial, ele não podia mais voltar. Aí ficou na segunda pátria aqui no Brasil. Aqui no Brasil, por incrível que pareça, a agricultura nem era seu forte. Seu Hermann foi responsável por educar muitas crianças em diversos municípios do estado de Santa Catarina. Foi o primeiro professor de Aurora, tanto na igreja católica como na evangélica. Casou tarde, aos 39 anos, com uma viúva e teve 5 filhos. O único ainda vivo para contar as histórias é o seu Zezefredo. A casa construída naquela época ainda existe e hoje guarda peças antigas da família. Mas uma das relíquias ainda está em funcionamento. É este moinho movido a água, da década de 50. Quando a mãe estava viva ainda, ela começou a trabalhar ainda no Tapona, mas ela já estava em alta idade. Ela trocava, moía, prestava serviço só para moer o fubá. Igual hoje também. Seu Zezefredo se dedicou durante anos ao moinho, mas hoje a responsável pelos trabalhos aqui é a dona Cecília, segunda esposa do seu Zezefredo. De um lado entra o milho e de outro sai o fubá. O quilo é vendido por R$2 e o milho é moído por 50 centavos o quilo, uma atração ainda procurada na região.
recebo pessoal, a gente gosta de receber, né? Domingo vem muita gente, eles vêm almoçar no restaurante ali colonial, daí eles passam aqui e visitam. Enquanto a dona Cecília está no moinho, sabe o que o seu Zezé Fredo faz? Vai para a roça. A Toyota Bandeirante é a companhia certa nessa tarefa, que a cada ano se torna mais difícil. É aqui que ele cuida do milho que é usado para fazer fubá e também da cana. É um serviço que a gente faz com prazer ainda. Não, por enquanto que eu posso, eu não vou parar, não. A cana é utilizada na produção de cachaça, apenas um dos tantos produtos feitos e vendidos pelo seu Zezé Fredo e pela dona Cecília até hoje. Além disso, ainda oferecem vinho, melado, cerveja e o açúcar mascavo. Mas tem algo na produção que se destaca entre o paladar do seu Zezé Fredo. Eu só tomo vinho. Experimentar se é bom ou não. A história da família Lau é contada com muito orgulho pelo seu Zezé Fredo, mas também por um acervo muito precioso. Olhem só esse diário escrito em alemão pelo seu Hellmann, contando toda a sua vida. Tem história desde a época da Alemanha até os últimos dias de vida aqui no Brasil. O livro faz parte do acervo com cerca de 200 exemplares, todos do seu Hermann, a maioria ligada à religião, nas mais diferentes línguas. Um tanto veio da Alemanha que ele trouxe. Tem livros tanto em francês, alemão, tem livros em brasileiro bastante e tem inglês. Seu Zezé Fredo sempre gostou de apostar em novas ideias. Além do moinho, foi ele quem teve a primeira televisão da época. O Canal 3 entrou em experimentação e foi uma felicidade para todos. Era a TV Stanka, hein? Ele estava vendendo os aparelhos TV. E daí ele disse, vamos experimentar lá. Se funciona, tu vai comprar ela? Não, eu digo, se funciona, eu vou comprar. Daí tinha aquele Tannenbaum aí, ele foi lá em cima e instalou a antena. Foi de noite, às 8 horas, o Canal 3 de Blumenau entrava em caráter experimental. E de repente eu fui manobrando a TV e de repente pegou bonito. E era importante, Rio do Sul não pegava, e aqui pegava bem. E daí era uma grande novidade a TV, muitos nunca tinham visto. Inclusive foi no ano da Copa do Mundo de 70, e quem só ouvia no radinho se encantou em ver na TV. Vieram de caminhão carregado tudo com gente e para assistir a Copa, daí nem tinha lugar dentro de casa. Daí botamos na janela, daí todo mundo aplaudiram e se alegraram de ver direto o jogo. Visitar a propriedade é relembrar histórias, aromas, sabores. Relembrar a história através dos livros e pessoalmente com o moinho que já funciona há 70 anos. E acima de tudo, ver que o amor e a paixão pelo que fazem traz energia e vitalidade. Não tem segredo, vamos dizer, a gente se alegra que Deus deixa ainda a gente com a força. Isso eu agradeço, causa a força divina que comanda a vida da pessoa. Seu Zezé Fredo realmente faz parte da história de muita gente, não só pelo pai, que foi o primeiro professor do município de Aurora, também em Rancho Queimado, mas também por essa história do moinho. Muitas famílias se formaram à base desse fubá, que é o principal ingrediente do pão de milho. E agora a gente muda de assunto, mas nem tanto, porque a receita de hoje é um bolo de fubá. Confira o passo a passo.
Hoje eu vou ensinar para vocês um bolinho de fubá que a minha mãe fazia, bem simples. A gente vai ferver tudo junto, o fubá fino, um copo de açúcar e um copo de leite. Só precisa deixar ferver, não precisa cozinhar, tá? O creme abriu fervura, ó. Já podemos desligar e deixar ele esfriar para seguir o próximo passo. Enquanto o creme esfria, a gente vai bater as claras em neve. A clara ficou bem cremosa, bem macia e fofinha. Agora vamos acrescentar as 4 gemas. Bater bem leve para não desmontar a clara, tá? Bem devagar. Ó, vai ficar um cremezinho amareladinho. Acrescentar 1 colher do fermento de bolo. E misturar sem bater também, só mexendo. Agora, o creme já esfriou, ó, ele fica pesadinho. Dá a impressão que vai dar errado, mas não vai, tá? Não precisa ter medo. Acrescenta junto com aquele outro creme com as claras em neve. E mistura bem os dois, fazer os dois se unir agora. Olha que massa linda que fica. Agora é pôr na forma. E levar em forno 180 graus de 30 a 40 minutos, tá? Sempre tendo aquele cuidadinho de ver com o palitinho se ele soltou a massinha, porque dependendo do forno, uns levam 30, outros 40 minutos. Então, sempre tendo esse cuidado na hora de assar esse bolo, tá? Ó, o bolo levou 35 minutos para assar aqui no meu forno a 200 graus, né? Agora eu vou deixar ele esfriar uns 20 minutos para desenformar e a gente passar uma coberturinha que fica uma delícia nele. Agora o bolo assadinho, desenformado, a gente vai fazer um fondant para passar nele, que fica bem gostoso também. Eu vou usar 2 xícaras de açúcar de confeiteiro e o leite de coco para dar textura, né? Mas pode ser usado leite, pode ser usado qualquer outro, água com aromatizante, com raspinhas de limão. Vamos fazendo para dar um pontinho mole. Tem que ir acrescentando o leite de coco aos pouquinhos, porque se ele ficar muito mole também ele não fica legal. Ó, tá quase dando aquele pontinho bacana. Vamos botar só mais um pouquinho. Pronto, agora vamos... Ó, deixa ele escorrendo como vocês gostam. E o bolo de fubá tá prontinho para tomar um delicioso café com sua família. Espero que vocês gostem.
delícia esse bolo! E agora uma notícia importante. Nesta semana nós vamos embarcar para o Road Show 2020, um evento que acontece em São Paulo e Minas Gerais, voltado para os jornalistas e influenciadores digitais do agronegócio. Vai ser a nossa segunda vez. No ano passado a gente foi e trouxe reportagens muito bacanas para o programa. Um grande abraço para o Altair e todo o pessoal da Texto Comunicação Corporativa que fez o convite para a gente. Se você quiser acompanhar essa aventura, é só seguir a gente nas redes sociais. O Vale Agrícola termina aqui. Aproveite a sua folga e tenha uma semana produtiva de trabalho. A gente se vê no sábado que vem. Até lá!